E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Hugo aqui da JMac. Vou fazer um vídeo agora ensinando vocês a configurar o JR10, nosso rastreador básico com RS232. Então não é básico, né? Ele tem RS232 e OneWire, então e mais 3 entradas. Ou seja, é um cara para você fazer uma telemetria intermediária já. Você pode pôr muito sensor nele. Você pode usar identificador de motorista. Então é um cara intermediário aí para você usar na sua operação e eu vou te mostrar como você faz a configuração desse cara, beleza? O que você vai precisar então para fazer a configuração do JR10? Abrir o R10, já deixa um chip, que no caso eu vou até colocar o chip nele. Sempre olhem o desenho do chip, tá aqui, ó. Então é assim que eu encaixo o chip, beleza? Já entrou. Coloquei o chip. E um cabo USB tipo C. Então, cabo de celular mesmo, só confere se esse cabo passa dados, porque tem uns cabos muito ruinzinhos que só passa energia, só serve para carregar. Beleza? Então, vocês já estão aqui comigo na tela da JWeb. Se você não tiver esse usuário, pede o pessoal para criar um usuário para você. Eu já tenho um aqui, eu vou entrar com ele. Hugo.demonstração. E a minha senha. Beleza? Estou entrando na JWeb. Primeiro passo importante aqui no configurador. Eu gosto sempre de fazer isso. Como é a primeira versão do R10, não precisaria, mas o que eu faço aqui? Eu plugo o cabo, tá? Já tá ligado no USB. O computador já até fez um barulho aqui. Eu vou nesse lado aqui, ó, no terminal, e vou dar uma olhada aqui em sincronizar. Ele já localizou o R10, eu vou ligar. E aqui, ó, eu olho a versão de firmware, ele está na versão 4.11. Isso que me importa aqui, só isso. Eu vou fechar tudo, já sei que ele está na 4.11. Agora, a gente cria um perfil para esse JR10 e passa o perfil para ele e está pronto. Quando você já tem o perfil criado, é mais rápido ainda, porque você só passa o perfil, é super rápido. Mas, se você tem que criar o perfil, é o passo a passo que eu vou passar agora aqui, ó, que é nessa tela de configurações, perfil de configuração, cadastrar novo perfil. Modelo JR10, grupo de firmware 4.11, que no caso eu falei que só tem uma versão, né? Mas se você tiver várias aqui, você tem que saber qual que é esse que você está fazendo. Pô, eu estou configurando um que está na 4.12. Então eu tenho que criar um perfil na 4.12. Inclusive, até uma dica interessante é colocar aqui, ó, perfil JR10, aí cliente X, ou seja, é o perfil que você vai usar para um cliente seu específico. Cliente X 4.11, pronto. Então, na hora que eu ver esse perfil, eu já sei que ele foi criado para a versão 4.11 e para o cliente X. Então, é interessante essa organização, que é uma dica legal. Primeira coisa que eu preciso aqui, ele já me pergunta APN, que é a APN do chip, que o meu aqui é iot4u.br. Beleza? Usuário e senha da APN não tem. E o IP e porta da plataforma. É muito importante vocês colocarem o ponto. Você vê que ele colocou o ponto automaticamente aqui para mim, mas eu indico vocês digitarem o ponto, porque ele não vai saber se são 2 dígitos ou 3. Então, colocando o ponto, você ensina para ele, olha, nesse caso é 3 dígitos, 2 dígitos e etc. Vou pôr uma porta 026, 18026. E no caso da minha plataforma, a porta é TCP. Então, cuidado com isso. Se a sua plataforma for UDP, você tem que marcar o UDP. Caso contrário, ele não vai comunicar lá na plataforma. Tem que ver com eles qual porta eles abriram para vocês aí. A segunda parte aqui é justamente o perfil de envio, que é o tempo que o rastreador vai ficar mandando os envios em cada caso. Primeiro caso aqui é com a ignição ligada, ou seja, o veículo funcionando normal. Ele manda pontos de 30 em 30 segundos. Com o veículo com a ignição desligada, de noite, em momento que ele não tá ligado, o rastreador manda ponto de 6 em 6 horas. Vocês podem mexer aqui se quiserem também. E aqui é o intervalo com a bateria do rastreador, ou seja, alguém removeu a bateria do carro, o rastreador está usando a própria bateria. Então ele manda, nesse caso, uma vez por dia, um ponto. Você pode reduzir aqui se quiser, mas 86.400 segundos dá uma vez por dia. O envio por distância, caso você queira adicionar,
Olha, ele já manda ponto de 30 em 30 segundos. Mas além disso, eu quero receber de 500 em 500 metros também. Aí você liga aqui essa função. Eu não uso muito, não vejo os clientes usando, né? O envio por ângulo, sim, eu recomendo você acionar. 35 graus já é um ângulo bacana, porque toda vez que ele fizer curva, ele manda um ponto e aí o desenho no mapa fica mais legal, tá? Mais completo. Aqui você tem umas opções que você não precisa mexer se não quiser, que é a ordem de envio do backup. Então você pode configurar isso, mas o normal é deixar misto. Esse resumo de viagem não precisa habilitar. O tipo de envio string, 99% das plataformas usam string, mas tem como você configurar isso também. E o modo sleep também, todo mundo usa sleep automático, mas a gente deixa a opção de você colocar o rastreador para não dormir nunca, ou o automático, ou só dormir depois que descarregou o backup inteiro. Então tem essa opção aqui também. Mas no geral, usa essa do meio, que é a mais comum. E aqui embaixo, igual vocês já viram nos outros rastreadores da JMac, tem os eventos que a gente chama de padrão. O que é um evento padrão? Pô, toda vez que der ignição, eu quero receber um evento para saber que a ignição foi ligada. Então isso é um evento padrão, eu vou habilitar ele aqui. Detecção de movimento. Nosso rastreador tem acelerômetro, né? O JR10, todos os nossos têm acelerômetro. Então eu quero saber, se ele está se movimentando com o carro desligado, é porque pode ser que alguém está roubando o veículo. Então eu quero receber uma notificação. Então você habilita esse aqui. Aqui tem a entrada 2 e 3, porque além da entrada da ignição, ele tem mais duas. Então você pode ligar sensores, e aí você precisa habilitar aqui os sensores, tá? As entradas, no caso. Aqui a curva acentuada funciona igual aos outros equipamentos, e você pode trocar a sensibilidade da curva acentuada e, melhor ainda, ligar um buzzer, ou seja, se acontecer uma curva acentuada, eu quero apitar na saída 2. Então você habilita aqui a saída 2 se você quiser. Ou você desabilita, nesse caso eu vou deixar. Modo bateria interna. Igual eu falei, ele tem um modo que ele usa a bateria interna caso alguém remova a bateria do veículo, a bateria do carro, né? E quando isso acontecer, eu quero ser avisado. Então eu habilito essa função para, caso alguém remova a bateria, ele gera um evento. Aí você sabe, opa, alguém, ou ele foi para manutenção, ou ele está sendo roubado. Tem que tratar esse problema aqui. Então esse é um evento que a gente deixa aqui como padrão. Limite de bateria interna baixa, ou seja, aqui ele te avisa que começou a usar a bateria, e aqui ele te avisa que a bateria está acabando, para você agir mais rápido, se for o caso. É bom deixar ligado também. A frenagem brusca e aceleração brusca funciona daquela forma igual aos nossos outros equipamentos. É uma variação da velocidade nesse intervalo de tempo. Isso aqui funciona bem para carro, tá? A gente até testou para carro leve, né, no caso. Carro leve, isso daqui faz sentido. 50 km, uma redução de 50 km em 4 segundos significa uma frenagem brusca. E, igual eu fiz com a curva acentuada, eu quero dar um bip na cabeça do motorista lá. Opa, você fez uma frenagem brusca aí que eu vi. E aceleração brusca, mesma coisa. É um aumento da velocidade no intervalo de 4 segundos. Então, aumentou 30 km em 4 segundos, configurou uma aceleração brusca e eu quero dar uma ligadinha na saída ali também para dar um bip. Os eventos de velocidade é padrão também, ou seja, passou de 80 por hora nesse caso, eu já vou ligar aqui embaixo a saída 2. Então, deixa eu habilitar. E aqui é um pouco diferente, porque se ele passar de 80, eu vou disparar a saída 2 até ele abaixar. Então, a aceleração brusca é um evento único. Acelerou, brusco, acabou. O limite de velocidade é um evento contínuo. Ele passou de 80 e continuou lá acima de 80. Então, eu vou ligar o buzzer até ele abaixar. Beleza? E a gente ainda tem aqui, no caso, a velocidade em chuva. Como que ele sabe que está chovendo? Igual funciona nos outros rastreadores, você tem que vir aqui na entrada 2, especificamente, e a entrada 2, vocês olham sempre pela carcaça aqui, ó. DIN2 é o fio rosa. Então você pega o fio rosa e liga um sensor no limpador de para-brisa. E aí o rastreador vai saber que está chovendo. Ou seja, se a entrada 2 está acionada, a velocidade passa a ser essa de baixo aqui, 60. E se ele passar de 60, liga a saída 2. Entendeu? Então, bem fácil de configurar. E aqui, como esse equipamento ele é intermediário, né, o JR10, ele tem bastante funções aqui embaixo que eu vou mostrar para vocês. Primeiro é o identificador de motorista embarcado. O que seria isso? Se você for usar um identificador de motorista, você pode embarcar os motoristas no rastreador
que inclusive eu acho que é o mais comum que vocês usam, ou no leitor, né? Eu tenho até um leitor aqui, um M15. Aqui, ó. Esse é o kit perfeito para vocês. R10 com M15. Barato, identificador de motorista, dupla frequência. Então, eles vão funcionar muito bem juntos. E aqui você pode embarcar os motoristas no R10 ou no M15. Então você pode escolher. Nesse caso, se você for embarcar no R10, você tem que embarcar aqui, ó. Você habilita essa função de somente cartões cadastrados, liga o bloqueio, se você quiser, ó. Pô, se for usar bloqueio para o motorista, né? Ou algum buzzer, você liga aqui a saída 2. Ou seja, vai ficar apitando o buzzer na saída 2 até o cara se identificar com o cartão autorizado. Você põe um delay, aqui pode pôr um delay até menor se quiser, 2 segundos. Ou seja, bati a chave, passou 2 segundos, ele já está pedindo o motorista, o buzzer já dispara. Um delay de ignição ligado eu já recomendo deixar um pouquinho maior, 5 segundos. Aí quando eu desligar a chave, ele espera um pouquinho antes de encerrar o motorista. E aqui embaixo o grupo de cartão, então eu tenho que selecionar aqui, tem uns de teste, um para um treinamento aqui. E ele já me fala aqui quais cartões que eu embarquei, ó. Que nesse grupo que eu criei que chama treinamento, tem esses 4 cartões aqui. Então ele já me dá uma visão. Então nesse caso, eu embarquei esses 4 cartões aqui e só vai parar de apitar o buzzer da saída 2 se um desses caras, desses 4 baterem no leitor, entendeu? Então vou deixar essa função habilitada, vou fechar ela aqui. Cercas virtuais. Igual os outros rastreadores, você pode criar cercas. Cercas na oficina para saber que está na manutenção, cercas na cidade, cercas de rota. Você cria várias cercas, tem um vídeo só para falar sobre cerca e você pode embarcar aqui um grupo de cercas. E aí vai te permitir fazer uma infinidade de coisas e o melhor é que é embarcado, né? Então é uma cerca que não depende de sinal. Se botar uma cerca na rota e a rota passa pela serra onde nem pega, ele vai ter que respeitar porque o rastreador sabe que ele está na serra e vai agir. Então ele tem a possibilidade de usar cercas embarcadas também. Aqui a entrada RS-232, essa sim vocês vão usar muito, porque ela já vem, né, na função identificador de motorista. Então já está aqui na função mais usada, que é a RS-232 no identificador de motorista. Mas você pode usar ela transparente também. E aqui é interessante que tem um delimitador de mensagem transparente. Então, às vezes, você vai usar um periférico pela RS-232, você pode pôr um delimitador aqui, ó. Você clica em outro e você mesmo coloca o delimitador se você souber, tá? Caso você não saiba, você pode entrar em contato com a gente ou com seu fornecedor de periférico para a gente tentar te ajudar. Em geral, ou desabilitado eu acho até bobeira, né? Deixar desabilitado. Mas o identificador de motorista sim é o mais comum e é até o padrão que já vem. Aqui embaixo tem 2 coisas legais, os eventos do dispositivo e uma mensagem periódica. Essa mensagem periódica tem algumas informações que, caso você tenha um hardware externo, você pode pegar informações pela RS-232. E você seleciona aqui na lateral as informações. Ó. Ele manda velocidade, orímetro, odômetro, timestamp e limite de velocidade também, se você quiser. Ou seja, se você habilitar aqui, de segunda a segunda ele vai mandar essas informações pela RS-232. Então eu não vou aprofundar muito nisso. E os eventos do dispositivo é caso você vai usar o M25. Tem um aqui também, ó, que é o nosso leitor com alto-falante. Aí para usar esse M25, que é o leitor com alto-falante e frases embarcadas, o RS-232 do equipamento, que está ligado no 25, tem que estar com isso aqui habilitado, beleza? Então aqui tu pode deixar desabilitado, deixa na função padrão, se você for usar só com identificação de motorista. Eventos customizáveis a gente também não criou, mas além desses eventos que vocês viram aqui, limite de velocidade, aceleração brusca, ignição, etc., você pode criar eventos personalizados. Eu vou dar um exemplo disso que é bem legal. Então o JR10 ele é um equipamento super barato que você ainda pode configurar os eventos dele. Ou seja, ele tem 2 entradas livres. Vou dar um exemplo. Então você ligou, você está lá com o seu cliente num caminhão, e aí você ligou um sensor de porta e um sensor numa bomba aqui qualquer do motorista. Aí você quer controlar, olha, se o sensor de porta e o sensor de bomba, ou seja, a entrada 2 e a entrada 3, estiverem acionadas, eu quero que a velocidade seja 30 por hora. Ou seja, você liga os 2 sensores aonde você quiser e você fala, olha, quando os 2 sensores que eu liguei
estiverem acionados no mesmo tempo, ao mesmo tempo, a velocidade não pode passar de 30. Então você consegue criar esses tipos de eventos e esse cara vai te permitir isso. Cara, isso tem operações, por exemplo, na fazenda. Quando a máquina estiver colhendo, ou seja, você liga um sensor lá no extrator ou na colheitadeira. Quando esse sensor que eu liguei lá na colheitadeira estiver acionado, eu não quero que a velocidade passe de 30, passe de 10 por hora. Então você consegue controlar a velocidade que o cara colhe, por exemplo, com um equipamento barato desse. Então esses eventos customizáveis aqui são excelentes, te dá uma infinidade de possibilidades e a gente pode te ajudar a configurar. No caso aqui, eu não criei nenhum evento customizável. Tem um vídeo só para falar sobre evento customizável, tá? Procura no nosso YouTube que tem um vídeo sobre isso. E aqui embaixo a entrada do OneWire, que a OneWire é básica, né? É mais uma opção serial aqui, de entrada serial para você. Você pode usar à vontade. E aqui a vantagem é que se você usa o leitor de motorista na RS232, você deixa o OneWire para outros tipos de sensores. Então é bem legal também. Vou deixar ela habilitada. Vou salvar. Confirmar. Criei aqui o perfil JR10 Cliente X 4.11. E eu vou passar de novo para o rastreador. De novo não, né? Passar para o rastreador. Então eu clico em meus dispositivos aqui do lado. Cadastrar dispositivo. Eu vou fazer até um negócio legal aqui, que é aqui do lado, ó, em cadastros. Eu vou criar um grupo de dispositivo. E aqui eu vou criar um novo grupo. Esse grupo vai chamar Grupo Vídeos Configuração. Então são os rastreadores que eu usei na configuração. Aqui, deixa eu clicar. Aqui, ó, esse carro ABCD, vocês não sabem, mas esse é o R9 que eu fiz. E quando eu fiz o R9, eu não tinha colocado ele no grupo. E eu sei que o apelido dele é carro ABCD. Então eu vou clicar aqui e vou botar um R9 nesse grupo agora. Vou cadastrar um novo grupo. Então eu criei o grupo e já peguei um rastreador que eu tinha configurado e botei no grupo. Por que eu estou fazendo isso? Aqui, ó, ele aqui, JR9, carro ABCD, e aqui ele estava sem grupo. Agora ele está no grupo vídeos configuração que eu acabei de criar. Voltando para o JR10, o que eu fiz? Eu clico aqui em cadastrar novo dispositivo, clico em sincronizar e já acho esse R10 aqui, que eu estou configurando. Quando eu acho o R10, a primeira pergunta que ele faz é o perfil. Aqui faz um lembrete importante de não esquecer de ligar a chave da bateria. Gente, a chave da bateria, 99% dos rastreadores, você tem que ligar a bateria. Então tem uma chavinha aqui, você põe ela no on na hora de instalar no veículo, tá? Então a bateria, ela é ligada na hora de instalar. Senão, se eu ligar ela aqui agora e mandar esse equipamento para vocês, que são os clientes, pô, ela vai ficar ligada esse tempo todo e vai descarregar. Então liga ela na hora de instalar. Aqui, a primeira pergunta que ele me fez foi o perfil. Aí já apareceu para mim aqui, ó, cliquei aqui o perfil R10 Cliente X, vou selecionar. E aqui embaixo que entra esse grupo que eu acabei de criar. É muito importante ter organização dos seus rastreadores. Em que carro que ele está, se ele tiver ligado a algum M15, você saber qual que está ligado em qual. Porque se o seu cliente te liga e fala, ó, tô no carro X aqui, no carro Z, e o meu rastreador não está comunicando com o M15, eu estou batendo cartão aqui e não está lendo. Às vezes você configurou errado, então você tem que saber qual dispositivo está em cada carro. E colocando no apelido aqui, você sabe. Vou colocar aqui, ó, carro Z no apelido. E o grupo, vou pôr o grupo vídeos configuração, que é o grupo que eu acabei de criar. E vou adicionar. Então sincronizei, coloquei o perfil, já cadastrei, finalizar cadastro, está pronto. Terminei de configurar o JR10, posso tirar ele do cabo, ele já está com o chip aqui, e ele já começaria a comunicar na sua plataforma. Inclusive, se você deixar ele alimentado com o cabo, você vai ver que ele já começa a apontar para a sua plataforma, porque ele está energizado, tá? Mas nesse caso eu tirei porque eu estou só configurando para ele ser instalado no futuro, beleza? Vou remover o chip dele aqui. E tá pronto aí, ó, a configuração. Tirei o chip, posso fechar e mandar para o técnico instalar. E aí vocês podem ter a organização da forma que vocês quiserem. Se vocês quiserem colocar uma etiqueta e colocar aqui carro Z, porque é como se eu tivesse planejado, olha, isso aqui é para ser instalado no carro Z.
Você já pode mandar etiquetado. Ou, se você quiser deixar sem apelido, manda o R10, seu técnico fala, olha, o R10 número tal, eu instalei no carro Z. Aí você põe o apelido dele depois, não tem problema, tá? Mas lembre-se sempre de ter a organização com os apelidos e os grupos, porque isso vai fazer diferença quando você tiver muito dispositivo nessa tela aqui. Beleza? Pessoal, tendo qualquer dúvida, chame o nosso suporte. Tem outros vídeos sobre outras coisas que você pode fazer no caso com o JR10. Estou gravando bastante vídeo recentemente e em breve vão sair mais também. Então, deixa um like lá no nosso YouTube se você estiver assistindo pelo YouTube. Estiver vendo aqui pela própria plataforma também, já é de grande valia. O importante é você entender como você faz. Por mais que a plataforma seja intuitiva, a gente gosta de deixar esse vídeo aqui para te ajudar. E tendo qualquer dúvida, gente, é só entrar em contato, estamos à disposição. Um abraço.